Gênesis capítulo 11, versículo 27, diz assim a palavra de Deus. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão e Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E no verso 30, que é o principal versículo no qual nós vamos pregar, diz: E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã levantar nossa voz diante do Senhor para ministrar esta palavra, Senhor. Que o Senhor venha usar, Senhor Deus, nossa vida com autoridade, com temor, e que o Senhor venha falar no mais profundo, no mais secreto do nosso coração. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu quero falar hoje um pouquinho, e queria que vocês estivessem bem atentos, que por trás desses versículos existem muitas coisas aqui profundas, que vão tratar diretamente com a nossa vida. E quero falar hoje sobre quando nós não entendemos os porquês da nossa vida. Nós estamos aqui abordando a história de uma mulher chamada Sarai. A Bíblia diz que ela se casou com um homem chamado Abrão. Ela era meia-irmã dele. Na verdade, era tipo de uma irmã, meia-irmã. E Sarai se casa com ele e logo a Bíblia é bem explícita no versículo 30, quando fala dela. A Bíblia fala de Sarai, que ela se casou com Abraão, e fala que Milca casou com seu irmão. Mas a Bíblia não fala nada de Milca, nada. Nada da esposa de Naor, da cunhada de Abrão. Mas da mulher de Abrão ele fala. A Bíblia fala. Por que que a Bíblia fala dela e não fala de Milca? Porque ela tinha um problema. Ela tinha um problema na vida dela. E ela era estéril. E a Bíblia, ela é bem enfática quando diz no verso 30, e Sarai foi estéril e não tinha filhos. O problema é quando aquele mal que nos acompanha se torna parte da nossa identidade. Porque se a Bíblia tivesse só dito que Abraão casou com Sarai e Naor casou com Milca, tudo bem. Mas quando a Bíblia enfatiza o problema dela, liga ela diretamente, a sua identidade, ao seu problema. E uma mulher naquele tempo, para não ter filhos, era muito difícil. Porque a mulher que não dava filhos ao seu marido, ela era muito criticada. Ela era muito criticada. E ela não tinha recursos, como hoje nós temos muitos recursos para uma mulher que não tem filhos, gerar filhos. Quando o problema está com o marido, quando o problema está com a mulher, hoje existem recursos, mas naquela época não existia. Então ela era muito criticada, e agora esse problema passou a fazer parte da identidade dela. Ela era conhecida como uma mulher que não dava frutos, como uma padaria que não dava pão, como uma lavoura que não dava o seu grão, como uma árvore que não frutificava. Naquela época, onde Sarai passava, as pessoas diziam: lá vai a esposa de Abrão, aquela que não pode ter filhos. O problema é quando as nossas debilidades se tornam nossa identidade. Quando as pessoas param de nos chamar pelo nome, passam a nos chamar das nossas fragilidades. É aquele que é desempregado,
é aquele que tem uma mão torta, é aquele que caiu do caminhão, é aquele que não tem paradeiro. São várias situações que marcam as pessoas e fazem com que elas sejam conhecidas por isso. E você deve conhecer muita gente dessa forma. E Sarai era constantemente lembrada. Imagine agora quando Sarai chegasse na casa de uma pessoa amiga, e as pessoas diziam para ela: e aí, Sarai, você casou com Abrão, e quando é que você vai ter filho? É muito difícil para uma pessoa que tem um problema de ser mãe, ter que explicar para todo mundo que não pode ser mãe. E aí, quando que você vai arrumar um emprego? Mas não conseguiu ainda, mas você está mandando o currículo? Mas você está fazendo curso? Não é possível que você está desempregado, já tem 2 meses. Está todo mundo conseguindo emprego, mas você não está. É muito difícil essa pessoa que já fez de tudo para poder arrumar um trabalho digno e não consegue, ter que explicar para as pessoas que ele não consegue arrumar o serviço e não sabe por quê. É aquela mulher que não tem um filho, que nasceu sem condição de ser mãe e tem que explicar para as pessoas por que ela não é mãe. Quando o problema faz parte da nossa identidade. Esse é o grande problema da vida, porque aquilo nos oprime. Eu imagino que quando na rodinha de família, de conversa, quando começava uma mãe a apresentar o filho, aquela outra chegava grávida, a outra falando, a Sarai saía de fino, saía ia se desviando da conversa, porque alguém ia perguntar para ela: e você, Sarai? Você não sabe fazer a tabela? Você não sabe contar a data no calendário? Você não sabe que você pode ser mãe? Será que você não se esforça? Todo mundo consegue, menos você. Você não sabe que Abraão quer ter filhos? E será que você não vai fazer alguma coisa? Então ela era muito cobrada. E as pessoas começam então a descrever roteiros para as pessoas que têm algum tipo de problema. Olha, você faz isso, você faz aquilo, já fez aquilo outro. E as pessoas, elas fabricam, constroem roteiros e começam a nos obrigar a caminhar nos roteiros que elas escrevem. Porque elas acham que o caminho para aquela mulher ser mãe é fazer isso. Então ela começa: mas você fez isso? Você não está fazendo o que eu estou te falando. Mas por que você tem esse problema? Por que você é estéril? Qual o seu problema? Eu não sei. Eu não sei por quê, eu não sei te responder. Não tinha ultrassom. Naquela época não existia ultrassom. Ultrassom é uma coisa nova. Eu digo nova porque quando nós tínhamos nossas filhas, eu só sabia do sexo no dia do nascimento. As 4 filhas foi assim. Eu só soube quem estava ali no dia que nasceu, que avisava: olha, nasceu uma menina. Porque o ultrassom não tinha essa capacidade. Isso há 30 anos atrás, 33 anos atrás. E no tempo de Sara, ela tinha que responder para as pessoas e tinha que seguir roteiros que as pessoas criavam para justificar o porquê que ela não sabia, ela não tinha filhos. E o problema é que depois que a pessoa passa a seguir o roteiro dos outros, ela começa a seguir o seu próprio roteiro, ela começa a se cobrar. Ela começa a colocar pressão sobre ela mesma. Ela começa a se pressionar. E a pressão não é boa. Eu vou mostrar para vocês por que a pressão não é boa. Que a gente não deve fazer nada por pressão. Nem dos outros e nem nossa. Eu vou mostrar para vocês que quando as pessoas começarem a te pressionar para você fazer alguma coisa, é que elas estão criando roteiros que na cabeça dela, ela acha que você deve seguir. Mas Deus tem um plano na sua vida e tem uma história, um roteiro para que você siga. E muitas vezes essa pressão que nós cometemos, que nós passamos e sentimos por causa de roteiro da vida dos outros que coloca sobre nós, nos impulsiona a agir erradamente. E nós passamos a nos pressionar. Nós passamos a nos sentirmos culpados e nós não temos condição disso ou daquilo.
Imagina Sara chorando na sua tenda, sofrendo na sua tenda, porque ela não podia ser mãe e não sabia por quê. Tem muita coisa que acontece na vida da gente que a gente não sabe por quê. Tem muita coisa que acontece no nosso casamento, coisas que acontecem com nossos filhos. Tem muitas coisas que acontecem com nosso futuro, com as nossas expectativas, que a gente não sabe por quê. E não adianta você ficar perguntando, pressionando por quê. Nós não sabemos. Tem muitos porquês que Deus não nos mostra e nós nunca descobrimos e nós nunca vamos descobrir. E você vai entender isso no final dessa palavra aqui. Aí nós vemos que muita gente vive assim, debaixo de pressão. Mas observe aí o Gênesis capítulo 12, por favor. Versículo 1, 2 e 3. Agora no capítulo 12, no versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e te amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora imagina, Abraão recebe um chamado de Deus, Deus falando para ele: ó, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e você vai ser pai de uma grande nação. Agora imagine, olha aqui comigo, imagine Abraão procurando sua mulher estéril, que vive debaixo de pressão, que não sabe por que ela é estéril, não sabe por que sua cunhada, a Milca, sua concunhada, ela é mãe e ela mesma não é. E agora Abraão chega para ela contando: minha querida esposa, minha amada. Ele chamava de senhora, e ela chamava Abraão de senhor. Olha, Deus apareceu para mim e disse que me levaria para bem longe, mostraria uma terra distante, uma terra muito fértil, uma terra próspera, e que eu seria pai de uma grande nação, e ali nós constituiríamos um povo, uma nação, e o Senhor vai nos levar para lá, vai me levar para lá. Imagina ele contando isso para sua mulher estéril. Talvez ela ficasse pensando: mas e o que ele falou de mim? Ele falou que eu vou conseguir ser mãe, então você vai ser pai de uma nação, mas sou eu que vou te dar esses filhos? O que Deus falou de mim? Não, Deus não falou nada de você. Deus falou que iria me levar, iria me constituir numa nação local, e eu seria pai de uma grande nação, eu teria muitos filhos. Ué, mas e eu? Eu sou sua mulher. Eu sou sua mulher, então se você vai ser pai de uma grande nação, então não vai ser comigo? Se vai ser comigo, Deus falou que ia me curar, Deus disse que eu seria mãe de uma grande nação. O que Deus falou de mim? Não, de você Deus não falou nada. Não falou nada? Não, de você Deus não falou nada. Deus falou que me levaria, e eu acredito que é com você. Eu acredito que é com você. Eu imagino que a cabeça de Sara ficou assim. Tem um redemoinho na cabeça de Sara. Mas eu sou estéril. Como que ele vai ser pai se eu sou estéril? Ou Deus vai me curar, ou Deus vai me matar e vai dar uma outra mulher para ele. Uma mulher saudável para ele. E aqui ele fala, ela começa a contar. E Abraão, ele tinha 75 anos. E ele era rico. E ele tinha de tudo. Abraão tinha de tudo. Abraão tinha uma tenda maravilhosa. Abraão tinha empregados. Abraão tinha camelos. Ele tinha ovelhas. Ele tinha gado. Ele tinha servos. Ele tinha servas. Ele tinha todo tipo de alimento. Ele era muito rico. Ele era muito próspero. Ele tinha 75 anos. E ela era a mulher dele. Então ela devia ter roupas caras, roupas bonitas, joias finas. Ela deveria ter uma cama maravilhosa, com a roupa de cama mais perfeita do tempo. Ela devia ter coisas boas na sua tenda. Ela vivia cercada de riqueza. O marido dela tinha ouro, tinha prata. Ele tinha de tudo. A única coisa que o marido dela não tinha era filhos. Ela tinha de tudo, ela podia fazer tudo, mas a única coisa que ela não tinha era filhos. E as pessoas olhavam para ele e diziam: olha, aquele ali é o Abraão. Ele veio lá de Ur dos caldeus.
Olha que mulher, a Bíblia diz que ela era linda. Ela era linda. Ela devia ter um corpo, uma silhueta muito bonita, uma face muito bonita, os cabelos bem arrumados, com aqueles penduricalhos. Ela devia ser uma mulher com brincos maravilhosos, com colares maravilhosos. Ela devia ter um perfume muito bonito, muito cheiroso. Ela devia ser uma mulher marcante, onde ela passasse, porque até Faraó se apaixonou por ela quando a viu. Quando eles viram a mulher de Abraão pela primeira vez lá no Egito, a Faraó falou: não, eu quero essa mulher para mim, ela é muito bonita. Então ela tinha de tudo. A única coisa que ela não tinha era filhos. Às vezes isso acontece com a gente. Às vezes a gente vê pessoas assim. E a gente pergunta: por quê? Por que ela tem tudo, mas não tem filhos? Por que ela tem esse problema de saúde? E por quê? E nós não sabemos o porquê. Ela não sabe o porquê. O marido dela não sabe o porquê. Só sabemos que ela era muito rica, que ela era muito bonita, que ela tinha uma beleza incomparável, mas ela não tinha filhos. E as pessoas comentavam quando eles passavam naquela caravana de camelos, cheio de cargas, cheio de empregados, com aquele monte de animais. Eles falavam: olha, Abraão ali. Só para você saber, uma vez que Abraão guerreou contra os reis da terra, foram 318 pessoas da casa de Abraão que lutou contra aqueles reis e venceram. Por isso que tem essas campanhas de 318 por aí, porque eram 318 pessoas que existiam na família de Abraão, de homens que lutavam. Fora as mulheres, fora as crianças. Então imagine quantas pessoas não viviam ali junto com Abraão. Já era um povo razoavelmente grande. Então quando as pessoas diziam: mas quem que é o líder desse clã que está passando? É Abraão, que veio da terra de Ur, e Sarai, sua mulher. Só que tem um detalhe: eles são muito ricos, mas eles não podem ter filhos. Porque as pessoas falam ou não falam? Eu sempre digo para minhas filhas: você está bem, pai? Eu falei: estou bem. Está se cuidando? Sim, eu estou cuidando sim da minha saúde. Porque da vida tem muita gente cuidando também para mim. Pessoas cuidam da vida da gente. Se você compra uma coisa boa, as pessoas querem saber por que você comprou aquela coisa boa. Por que você comprou e aquela pessoa não comprou. Você no mínimo está vendendo droga. No mínimo está fazendo alguma coisa errada para trocar de carro, sendo que eu não consigo trocar. E como que você trocou? Não é possível. Então as pessoas comentavam sobre Abraão e sobre Sarai. E quando ela ia conhecer um grupo de pessoas, quando ela ia no mercado comprar seda, quando ela ia comprar lençóis egípcios para colocar na sua cama, quando ela ia comprar lá o bálsamo lá de Gileade, daquelas terras que Gileade não existia ainda, no futuro iria existir, e quando ela sai para comprar a perfumaria para sua casa, as pessoas diziam: a senhora não é a senhora do senhor Abraão, a esposa do senhor Abraão? Sim, sou eu. O que faz aqui? Eu estou passando, nós estamos seguindo à frente, porque Deus vai mostrar uma terra para o meu marido, e disse que lá nós seremos próximos e teremos uma grande nação. Mas eu soube que a senhora não pode ser mãe, eu soube que a senhora é estéril. Ali Sara baixava a cabeça, saía. Quando nascia crianças nas tendas dos escravos e dos servos de Abraão, o choro da tenda, Sara ficava atenta e ela escutava: olha, a nossa serva fulana, ela está grávida, está nos dias de ganhar, qualquer momento ganha. E de noite, quando saía aquele chorinho de madrugada, lá na tenda dos seus criados, Sara dizia: Abraão nasceu mais um servo, mais uma filha de um de nossos servos, mais um filho, vou correr lá, eu quero ver. Imagina ela chegando lá e olhando para aquela criança que acabou de nascer e se perguntando: por que, Senhor? Por que eu não? Por que a minha serva tem os filhos e eu não? Essa era uma pergunta constante na vida de Sara. E é muito difícil quando nós temos um problema e começamos a ver que as outras pessoas conseguem e nós não. É
É muito ruim quando nós vemos que queremos muito uma coisa, nós não conseguimos, fazemos de tudo, lutamos com todas as nossas forças e não conseguimos, e aquela pessoa não fez nada, não lutou nada e está lá. A gente fica perguntando, por que, Senhor? Por quê? Então quando alguém dizia para ela, Sara, eu estou grávida. Sara, eu estou grávida, minha senhora, a tua serva está grávida, eu vou conceber. Sara ouvia, que bênção. Ela tinha que se alegrar. Sara tinha que se alegrar com as suas servas. Ela tinha que se alegrar com suas amigas. Ela tinha que se alegrar com as pessoas que estão em volta dela. Mas no fundo, lá dentro da sua alma, lá dentro do seu íntimo, lá no profundo do seu ser, Sara fazia uma pergunta: por que eu não, Senhor? Porque ela nasceu depois de mim, muito depois. Por que eu não? Por que eu não? Sara já não era uma menina mais. Sara devia ter que seus 60 anos quando foi chamada. E essas perguntas começam a bater no nosso coração e a gente começa a pensar, a nos culpar. Alguém podia falar para eles assim, mas vocês não são crente? Você, Abraão, não é crente em Deus? Deus não te chamou, mas se Deus chamou, por que Deus não dá filho para sua mulher? E muitas vezes, porque nós somos cristãos e nós não conseguimos alcançar algum benefício em nossa vida, que as pessoas conseguem facilmente, as pessoas nos questionam, mas por que você não? Se você também é crente, se você crê em Deus, por que você não consegue? Ou por que você passa por isso? Sabe qual a resposta? É porque Sara era gente, Sara também era uma pessoa natural. Então nós, por sermos naturais, nós também temos várias questões. Nós vivemos nesse período caótico, nascemos debaixo dessa caoticidade da terra. Depois do pecado original, a terra se tornou caótica. Então começaram a nascer pessoas com problema de saúde, a doença se estabeleceu, e Sara nasceu assim, doente. Nós somos gente. Sabe por que você tem isso ou tem aquilo? Sabe por que eu tenho pressão alta? Por que eu tenho um diabetes? Ou por que eu desenvolvi um outro? Porque eu sou gente. Eu sou de carne e osso. E nasci nesse período caótico da terra. Se eu tivesse nascido no Éden, no tempo da inocência, na dispensação da pureza da inocência humana, então eu não teria nada. Lá não tem pressão alta, lá não teria nada. Mas depois do pecado nós nascemos assim. Então, nós somos crentes e passamos por aflições, porque é assim que é. E a Bíblia diz em João 16:33, Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições. Por que eu não vou ter aflição? Eu sou crente, mas eu também tenho meus problemas naturais. Abraão tinha sua esposa, e ela tinha problemas. E ela era crente, muitas vezes a gente fica se cobrando, por que nós não temos isso ou aquilo. Abraão tinha 2 desafios. O primeiro desafio de Abraão era ir para um lugar que ele nunca ouviu falar, ele não sabia nem onde que era. Deus falou, você vai sair de Ur, e você vai, depois ele foi para Harã, que é uma outra cidade, chegou em Harã, o pai dele morreu, Terá, e aí ele fala, agora vai Abraão, vai embora que eu vou mostrar. Então ele sai vagando sem direção, sem saber onde vai. Então era muito difícil para um homem rico se estabelecer num lugar onde ele nem sabia onde que era o lugar. Era um grande desafio. Imagina se Deus falasse para você, arruma suas coisas, pega a sua mulher, põe no carro e vai embora. Mas para onde, Senhor? Vai andando que eu vou te mostrar onde você vai. Imagina que difícil. E o segundo desafio de Abraão é o seguinte, você vai ser pai de uma grande nação, os seus filhos serão como as estrelas do céu. Lá no capítulo 15 em diante, Deus mostra para ele, manda ele contar as estrelas do céu. Então o segundo desafio de Abraão era a grande quantidade de filhos que ele teria, mas ele foi. E uma coisa interessante, que Sara, mesmo com um monte de problema, foi também. Ela poderia dizer assim, sabe de uma coisa, Abraão? Tem muita gente que faz isso. Já que Deus não me deu filho, e está falando para você que você vai ser pai de uma grande nação, então eu não estou enquadrado nisso. Vai você, segue seu caminho, eu não vou com você, eu vou ficar em Harã, e você segue seu caminho. Fala para teu Deus aí, fala para esse teu Deus aí, que ele não mencionou meu nome, que então ele vai te dar outras mulheres. Mas Sara não fez isso. A Bíblia diz que Sara seguiu seu marido,
foi junto com ele. Eu acho muito bonito isso na mulher. Eu admiro muitas mulheres pelo jeito que elas são. Eu sou pai de 4 filhas, tenho a minha esposa, tenho mais 3 netinhas. Na verdade são 8 mulheres, tem mais minha mãe, minhas 2 irmãs, são pessoas influentes. As irmãs aqui, as obreiras, temos aqui pessoas que nos auxiliam, são mulheres. E eu observo uma coisa nas mulheres: elas apoiam seus maridos. Isso é muito bonito quando você vê uma mulher apoiar seu marido. É muito feio quando você vê uma mulher lutando contra o seu próprio marido, confrontando o seu próprio marido, exercendo autoridade sobre o seu próprio marido, gritando com o seu próprio marido, mandando o seu marido se calar, mandando o seu marido se colocar no lugar dele, mandando o seu marido sendo oposição ao seu marido. Mas é muito bom quando nós vemos uma mulher seguir ao lado dele. E ali nós vemos que Abraão vai ter um chamado de Deus e Sara vai também. Ela vai junto mesmo com problema, mesmo com esterilidade, mesmo com todos aqueles desafios do seu marido, e ela vai. Ela vai, isso é muito bom, isso é muito bíblico, isso é muito de Deus. E ela vai. E ela segue o seu caminho. Ela vai em frente. Talvez no caminho que ela estava seguindo, ela ia perguntando: por que, Deus? Por quê? Caminhando no camelo, caminhando a pé, armando a tenda, desarmando a tenda e perguntando: por quê? E passou 1 ano, passaram 2 anos, passaram 5 anos, passaram 10 anos, passaram 12 anos, passaram 15 anos. E vou te falar uma coisa: do chamado de Abraão até o nascimento de Isaac foram 25 anos. Passaram 25 anos. Foram 25 anos sem engravidar. E ela ali do lado do seu marido. Mas ela começa a se cobrar, ela começa a ficar agitada dentro dela. Então ela começa a se autocomiserar, a pensar: por que não eu? Por que eu não tenho esse direito? E a autocomiseração, ela nos leva para o pecado. Toda vez que você começar a sentir pena de você, você vai pecar. Toda vez que você falar: puxa vida, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, ninguém me abraça, ninguém me beija, ninguém gosta de mim, eu nasci mesmo para viver assim, eu nasci para ser a última da fila, só comigo que acontece isso, só comigo, isso não vai acontecer com mais ninguém na vida, eu acho que eu fui marcada, eu fui escolhida, só eu. Isso vai levar você à autocomiseração e vai levar você ao pecado, e eu vou mostrar para você. Porque a autocomiseração é um primeiro passo para você abandonar Deus e a sua promessa e partir para cima da sua força, do seu braço. Aí você começa a agir por conta própria. Quando você começa a ficar pressionado porque não conseguiu isso, não conseguiu aquilo, e começa então a se questionar e não acha a solução, e começa a se culpar, aí você passa a ter pena de você. E quando começa a ter pena de você, aí sai de baixo. Quando começa a lembrar: não, mas eu desde pequeno eu já nasci mesmo numa família pobre. Eu, quando era criança, já tinha acontecido isso comigo. Eu sofro desde quando eu tinha tantos anos. Eu, quando era menino, ou quando era menina, caiu isso em cima de mim, aconteceu. Aí começa esse espírito de autocomiseração que não é de Deus. E a pessoa então fica pronto para tomar uma decisão pessoal própria, pela força do seu. Sara, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma pois a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Assim tomou Sara, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja contra ti, minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. Ela está falando com Abraão.
E disse Abrão a Sara: eis que a tua serva está na tua mão, faz o que bom é aos teus olhos. E afligiu Sara, e ela fugiu da sua face. Agora Sara vai, pega a sua escrava, bonita, jovem. Ela não precisava usar nenhum tipo de produto lá da loja para passar no seu rosto. Ela era só uma escrava, mas ela era jovem, ela era bela. Ela era egípcia, devia ser uma pessoa da pele mais morena. E estava ali para servir. E ela, com pena dela, falou: sabe de uma coisa, eu vou dar um jeito nisso. E toda vez que a gente fala eu vou dar um jeito nisso, a gente está usando a nossa própria força. A força do nosso braço. Toda vez que a gente põe a nossa mão, a gente vai fazer coisa errada. E ela pega a sua escrava e fala: você vai se deitar com meu marido, eu vou falar com ele. Abraão, olha, já que eu não te dou filho, passaram 10 anos já que eu sou casada com você, e eu não posso te dar filho, então vamos fazer o seguinte: você vai se deitar com a Agar, a nossa criada, que ela é bem mais jovem do que eu. Ela é muito bonita, ela é muito simpática, ela vai servir você muito bem. Então você vai dormir com ela e você vai ter um filho com ela, e nós vamos resolver esse problema. É quando a gente resolve passar na frente de Deus. É quando a gente decide resolver as coisas da nossa vida do nosso jeito. É quando a gente não fala com Deus: Senhor, eu devo fazer. O Senhor me dá um sinal para que eu faça isso. Deus não falou para Abraão: olha, você vai ser pai de uma grande nação com várias mulheres. Não disse. E quando aquela criada então engravida, e ela fala: Sara, minha senhora, eu estou sentindo enjoo. Eu acho que eu estou grávida do seu marido. Ela gela. E começa a criar aquela criança como se fosse dela. Olha o filho da promessa. É esse que vai ser o filho da promessa. E Sara começa a cuidar da escrava, começa a cuidar da criança. E a criança nasce e dá o nome de Ismael. E ela cuida daquela criança como se fosse filho dela. Mas chegou um certo momento que a Agar, que era a mãe legítima da criança, percebeu que Sarai estava querendo tomar a sua criança. Começou a perceber que ela tinha condição de ser mãe e Sarai não tinha. Então ela começou a se sentir altiva e começou a tratar a sua senhora diferente. E toda vez que a gente passa na frente de Deus, nós vamos criar problema para nós mesmos. Aí ela vai até o marido e fala assim: olha, agora seja Deus diante de mim e de ti, porque aquela mulher que tu fez o filho nela, ela está agora se levantando contra mim. Dá um jeito nela, resolve esse problema, porque senão Deus vai ter que julgar se eu estou certo ou se você está certo. Sabe o que Abraão falou? Lá no versículo 6, ele fala aqui no versículo 6: e disse Abraão à sua esposa Sarai: eis que a tua serva está na tua mão. É problema teu. Ela está na tua mão, foi você que inventou isso. Você que inventou, ela está na tua mão. Foi você que criou isso, Sara. Você que trouxe essa mulher e colocou aqui na tenda para dormir comigo. Você que criou isso, porque você não soube esperar. Você estava se sentindo com autocomiseração. Você estava sentindo que era a pior pessoa da face da terra. Você estava achando que não tinha valor nenhum. Que por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez aquilo comigo? Por que eu tenho que esperar? Por que as minhas servas são mãe e eu não sou? E toda vez que a gente age por nossa força do braço, nós criamos situações difíceis de serem resolvidas. E Abraão sabiamente disse: problema teu, se vira com ela. Se vira com ela, você que inventou isso. Aí a Bíblia diz no versículo 6, capítulo 16, verso 6: e disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz o que você achar melhor para você os olhos. O que você quiser fazer, você faça. Se vira. Aí o que Sara fez? Afligiu a Sarai. E ela fugiu da sua face. A serva começou a sofrer uma perseguição. Começou a ser afligida. Nós não sabemos que aflição foi essa, mas ela começou a ser perseguida ali.
Ela sentiu que ia sobrar para ela, que a senhora dela estava querendo prejudicá-la, então ela se escondeu. Ela saiu daquele convívio. Olha o problema que aquela mulher trouxe. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua própria casa. Mas e a tola? Com as suas próprias mãos, vai, derruba. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos derruba. Tem muita mulher tola e tem muita mulher sábia. Tem muitas mulheres que tiram o próprio marido da igreja e depois se divorcia e depois perde aquilo que tinha. Sara estava aqui. Poderia ter agido diferente, mas ela quis agir com o braço. Quando a gente acha, olha só, escute o que eu vou falar para vocês. Preste atenção. Quando você começa a agir por sua própria conta, você não escuta mais a voz de Deus. Porque o barulho que há na sua própria força oculta a voz de Deus. Quando você começa a agir com a tua própria força, você não enxerga mais a promessa. Você não enxerga mais Canaã lá na frente. Você não consegue mais enxergar o Isaac lá na frente. Você só quer resolver o problema agora. Então você não quer saber. Se alguém falar, olha, mas Deus prometeu. O que prometeu? Se Deus tivesse prometido mesmo, já tinha feito. Eu vou resolver o problema agora. Quando a pessoa está disposta a agir da sua própria maneira, ela mete o pé pelas mãos e vai agindo de qualquer jeito. Ela vai trabalhando a vida de qualquer forma. E ela então não consegue enxergar a promessa. Ela não consegue mais falar da palavra de Deus. Tudo que ela fala é do problema e do jeito que ela vai resolver. Ela vai repetir essa frase várias vezes. Ah, mas eu vou dar um jeito nesse negócio. Quando a gente começar a falar que a gente vai dar um jeito em alguma coisa, a gente tem que parar, respirar, e fazer a seguinte pergunta e achar a seguinte resposta: por que, Deus? Ao invés de você dizer que vai dar um jeito, você faz assim, ó. Por que, Deus? Aí, como você não tem resposta, você respira de novo e faz assim, ó. Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Diga comigo, Deus sabe por quê. Deus sabe por que você tem passado o que você tem passado. Deus sabe por que você nasceu assim. Deus sabe por que você está estéril. Deus sabe por que o trabalho não está batendo na porta. Você sabe por que os teus filhos estão. Deus sabe por que os seus filhos estão assim. Deus sabe por que a sua situação financeira está assim. Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Deus sabe por quê. Você não sabe, mas Deus sabe por quê. Então, ao invés de você dizer, eu vou dar um jeito, você diz, por que, Senhor? Eu não sei, mas Deus sabe por quê. E ela então tentava resolver o problema de todas as maneiras possíveis. Tudo que ela queria era resolver. Ela não fazia mais o que Deus mandou, ela não obedecia mais, porque a pessoa fica cega e surda, e a fé vai se acabando no seu coração. Uma coisa, que eu vou entrar na última parte agora, uma coisa que Sara não sabia e que a gente também não sabe, escute o que eu vou falar para você, preste atenção, isso leve para a sua vida, eu quero que você leve isso para a sua vida. Uma coisa que Sara nunca soube, ela nunca soube disso. Ela soube depois que chegou na glória. Mas em vida, Sara nunca soube disso. Que aquela esterilidade seria a sua coroa. Seria para a glória de Deus e para a exaltação da vida dela. Ela não sabia, eu vou mostrar para vocês.
Vocês não vão sair daqui sem saberem. O que ela não sabia é que havia um grande projeto de Deus envolvendo a doença, a esterilidade, 25 anos no deserto, as pessoas falando que ela não podia ser mãe, ela tendo que ajudar as suas servas da luz. Ela não sabia que havia um processo especial de Deus por trás disso. Talvez você esteja vivendo um momento difícil e não saiba por que está vivendo, por que as pessoas conseguem e você não consegue, e você se questiona Deus e pergunta por que Deus. Talvez você não sabe, não enxergou, não viu, porque essa luta de querer resolver as coisas com a força do seu braço não permite que você enxergue a um grande plano de Deus se desenrolando em torno da tua vida. Lá na frente você vai ver que o nome de Deus vai ser glorificado através disso que você está passando. Isso aconteceu com milhares de pessoas. Existe algo grande sendo construído. Deus está construindo uma coisa muito grande em torno do teu projeto, em torno de você. Para de ficar reclamando, se questionando, dizendo por que Deus não fez isso comigo também, por que fez com ela e comigo não. Pare de fazer isso. Isso vai te levar a cair, a uma queda funda, muito perigosa, de alta destruição, que você vai pular por sua conta. Não haja segundo a força do teu braço. Deixa Deus agir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Deus é Deus na tua vida. Acalma teu coração, igreja. Ele vai agir no tempo e na hora e da forma certa. E da forma certa. Ela não sabia, ela não tinha noção. Deus sempre soube o que ele estava fazendo. Quando Deus não disse para Abraão nada de Sara, ele sabia o que ele estava fazendo. Sara não sabia. A gente não sabe. A gente reclama, a gente se lastima, a gente questiona. Mas Deus sabe. Deus sabe o que aconteceu com você, o que está acontecendo, o processo. Deus sempre soube. Agar, a escrava, simboliza na nossa vida a força do nosso braço, as atitudes humanas, a força do nosso intelecto, do nosso conhecimento, do nosso dinheiro, da nossa influência que nós temos na cidade. Mas o intelecto, o conhecimento, o dinheiro e a influência não conseguem responder os porquês mais importantes da nossa vida. Elas não conseguem. Só tem um que consegue responder o porquê que tudo isso acontece. O que nós temos que fazer é ter uma fé inocente, uma fé que é difícil existir, uma fé que já não existe mais. As pessoas são muito donas de si. A fé inocente é você acreditar que Deus está por trás de tudo, é você ver Deus em tudo, é você acreditar que Ele é soberano, que Ele está completamente dominando sua vida. É essa fé inocente que nós temos que resgatar para nós. Ao invés de questionarmos e abrirmos a Bíblia, indagarmos Deus e brigar com tudo e com todos, nós temos que ter a nossa fé inocente. Eu sei em quem eu tenho crido, e o meu Deus no tempo certo virá, na hora certa, e vai dizer para mim o porquê, e vai responder minha oração. Amém, igreja? Agar representa a força humana sem Deus. Mas depois de 25 anos, ela vagando no deserto, chegou em Canaã, no lugar onde eles iam ficar. Chegando lá, um dia, ela começou a sentir algumas sensações que as mulheres sentem. Que as mulheres que estão grávidas começam a sentir o enjoo, começou a sentir tontura, começou a sentir uma insatisfação física.
ela começa a passar pelos sintomas de gravidez. No seu ventre começa a ser gerado um ser. Depois de 25 anos de casada, Isaac está ali, uma criança, começa a se mexer. E a barriga dela começa a crescer, e ela começou a perceber que os seus seios começaram a doer e a tomar volume, a sua barriga, o seu corpo. Ela percebeu que a ovulação já não vinha mais. Depois de 25 anos, ela viu que tudo aquilo que estava acontecendo vinha lá de trás, era um milagre, e que ela não precisaria ter dado a Agar para poder ocupar o lugar da promessa de Deus. Aquela atitude que ela tomou foi errada. Agora, dentro do ventre dela, existia o filho da promessa. Ele simbolizava a continuidade do chamado de Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia Deus chamou Abraão e deu a ele Isaac, que teve Jacó e que nasceu Israel, e dali nasceu Jesus, o Salvador, que abriu a salvação para todos os povos. E nós brasileiros, gentios, nós somos gentios, e nós podemos alcançar a salvação por meio do filho da promessa. O que Sara não sabia é que no seu ventre estava gerando a continuidade do plano de salvação para a humanidade. Deus tinha um plano muito maior na vida de Sara, que ela não conseguia enxergar. Era Isaac, o filho da promessa. Dali viria o redentor da humanidade, que era Cristo. Vi o seu filho, que ela viu que Isaac nasceu, ela passou a ser aquela Sara que Deus esperava que ela sempre fosse. Ela voltou para a casa do pai. A casa do nosso pai, da nossa mãe, é um lugar que não fecha. A porta não está fechada. Se você for na casa do seu pai agora, nunca está fechada, a sua mãe nunca está fechada. Sempre vai estar aberta para você. Sempre tua mãe vai abrir a porta para você. Sempre teu pai vai abrir a porta para você. E Sara, quando viu que tinha feito um monte de coisas por decisões precipitadas, ela volta para a casa de Deus, ela volta para o pai. Ela ali, ela louva a Deus, ela glorifica a Deus e consagra seu filho juntamente com Abraão. Essa busca do porquê nos leva ao pecado, ao erro da nossa vida. Mas se nós entendermos que Deus está sempre pronto para nos perdoar e para nos receber de volta, e que Ele está no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida, se nós tivermos essa certeza, nós vamos estar diante dele e falar: Senhor, eu errei aqui, eu me precipitei ali, mas eu quero de novo voltar para o Senhor e acreditar nas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou retomar o meu caminho de fé. E quero terminar falando com você que entrou aqui hoje nessa manhã e que vai entrar aqui logo mais à noite, que eu vou repetir esse sermão, com algum tipo de questionamento que não tem resposta. Quando a gente não tem resposta, você pergunta para o seu pai, ele não sabe. Pergunta ao pastor, ele não sabe. Pergunta ao professor, ele não sabe. Pergunta às pessoas que você acredita que tem uma resposta, elas não têm. Lança para Deus. Lançai diante de Deus toda a vossa ansiedade e preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Quando alguém te perguntar por que você é estéril, você fala: Deus sabe. Mas você quer saber, pergunta para Ele. Aí depois você me conta. Ah, você não tem um carro igual o nosso, igual todo mundo. Ah, você não tem uma casa, todo mundo tem, menos você. E você chora por ter e quer ter. Pergunte para Deus por que eu não tenho ainda. Ele vai te responder. Lança sobre Deus esses questionamentos que nós não sabemos. Lança sobre Deus, Ele tem a resposta. Respira fundo e pergunta: por que, Senhor? E depois respira de novo e fale: Deus sabe, Tu sabe mais do que eu. Eu quero orar por você. Fique de pé, o nosso horário já é passado. Eu quero orar por você. Você que chegou aqui hoje com o seu coração talvez até angustiado, preocupado, pensando em situações que você não tem resposta. Eu vim hoje aqui para orar por você, para falar ao seu coração coisas que Deus tem para falar. Em nome de Jesus, fecha teus olhos aqui. Eu vou pedir para a Camila desligar aqui, por favor. Vamos orar. Eu queria fazer uma oração nesse momento. Fecha teus olhos um instante.
Eu quero perguntar para você, quem aqui